Choque. 2.000 empresas ocidentais estão presas na Rússia, num pesadelo burocrático, forçadas a pagar uma fortuna para abandonar seus próprios ativos. É a maior armadilha econômica do século. Enquanto os globalistas ocidentais e seus aliados na Europa impõem sanções que visam destruir Moscovo, estão, na verdade, a sacrificar suas próprias empresas e a impulsionar a economia russa para uma nova era de poder. Como é possível que cada golpe planeado contra a Rússia se transforme numa vitória esmagadora para Moscovo, expondo a verdadeira fragilidade do Ocidente? A verdade nua e crua é que a obsessão por destruir a Rússia está de facto a desmantelar a Europa e a acelerar a ascensão de um novo bloco econômico mundial com consequências que ninguém ousa prever. Prepare-se para a verdade. Você precisa entender isso agora. De que cidade ou país você nos acompanha? Deixe seu comentário. 2.000 empresas estrangeiras estão presas na Rússia, incapazes de vender seus ativos. Imagine que a sua empresa, avaliada em milhões, está refém. E para sair, você precisa pagar o resgate ao próprio Estado que a confiscou. É uma armadilha financeira sem precedentes que está aterrorizando o capital global. Segundo o Financial Times, alarmantes 2.000 empresas estrangeiras encontram-se atualmente em um impasse, impossibilitadas de abandonar o mercado russo devido a severas restrições governamentais. Não são pequenas firmas, mas corporações globais, outrora pilares do investimento, agora presas em uma teia legislativa implacável. Para vender ativos, é imperativo obter autorização de uma comissão especial do governo russo. Qualquer organização, buscando realizar seu negócio, é forçada a se dirigir a uma comissão estatal especialmente criada, que verifica e aprova cuidadosamente todas as condições da transação, afirma-se abertamente. O que se segue é ainda mais chocante. Para consumar a saída, exige-se uma contribuição voluntária ao orçamento russo. Esta taxa, nada voluntária, varia de 5 a 10% do valor de mercado dos ativos. Mas o custo pode escalar para níveis absurdos. Em alguns casos, essa contribuição pode chegar a 100% ou mesmo 200% do valor de mercado, chocantemente reportado. Isto significa que mesmo que uma empresa esteja disposta a vender seus bens por um preço simbólico, o Estado russo exige que o presente financeiro seja entregue em dinheiro real, e com cifras que podem superar o próprio valor do ativo. Condições draconianas criam uma barreira intransponível para a maioria. Apenas as maiores corporações, aquelas com capacidade para suportar perdas bilionárias em ativos, podem sequer sonhar em sair. O Kremlin não está apenas regulando, está redefinindo o conceito de propriedade e soberania econômica em sua própria casa. Este é um golpe estratégico para consolidar o poder e responder à guerra econômica imposta do exterior. Este cenário redefine fundamentalmente as regras do jogo para o investimento internacional, questionando a própria segurança jurídica global. Mas enquanto o Ocidente lida com esta nova realidade econômica, novas e estranhas declarações da Europa sobre as sanções estão a abalar a política externa, e sobre isso falaremos já a seguir. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs um novo pacote de sanções. Isso não é apenas um golpe no mercado, é um ataque direto ao bem-estar de milhões de europeus que já sentem o peso da instabilidade econômica e da incerteza energética. Analisemos as camadas desta nova ofensiva. A senhora von der Leyen anunciou uma controversa proibição da importação de gás natural liquefeito russo para a União Europeia, mas com um detalhe crucial: a medida só entra em vigor a partir de 2027. 4 anos de espera. Isso não demonstra fraqueza, uma incapacidade de cortar de imediato e uma dependência contínua, mesmo que velada. O pacote também inclui a expansão da lista de empresas e navios sob sanções. Mais entidades na lista, mais dor de cabeça burocrática para a própria União Europeia, que luta para implementar e fiscalizar estas medidas, enquanto a Rússia, por sua vez, já possui mecanismos para contornar ou mitigar tais restrições. Adicionalmente, novas restrições são impostas ao sistema de pagamentos MIR e a bancos adicionais.
Mas quem realmente sofre com isso são os cidadãos comuns da Rússia, ou as empresas europeias que buscam manter algum tipo de comércio e se veem estranguladas pela própria burocracia do bloco. Em Moscou, a resposta tem sido consistente e contundente. A Rússia declarou repetidamente que é capaz de superar as sanções ocidentais. E os fatos falam por si. Em meio a toda esta pressão ocidental, a Rússia ostenta um nível de desemprego de apenas 2,2%. Um dado chocante, especialmente quando comparado à turbulência econômica geral que se observa em muitas nações que aplicam essas sanções, que muitas vezes enfrentam seus próprios desafios sociais e econômicos crescentes. O Ocidente insiste em não reconhecer o fracasso de sua política. Eles se recusam a ver que estas medidas, em vez de derrubar a Rússia, apenas a fortalecem internamente, forçando-a a buscar novas parcerias econômicas com o Oriente e a desenvolver sua própria infraestrutura tecnológica e financeira, acelerando a desdolarização e a criação de sistemas paralelos. A proibição do GNL russo para 2027 não é uma vitória para a União Europeia, é um tiro no próprio pé, uma confissão de que a dependência ainda existe e que a transição será dolorosa e cara, com os custos inevitavelmente recaindo sobre o contribuinte europeu. As restrições ao MIR e aos bancos buscam isolar ainda mais, mas na prática apenas impulsionam a Rússia a desenvolver alternativas robustas e independentes, minando a hegemonia financeira ocidental a longo prazo e criando um novo polo econômico. Esta é uma estratégia que se alimenta de esperanças vazias, ignorando a resiliência e a capacidade de adaptação da economia russa, e preferindo a retórica vazia à análise pragmática dos fatos. O Ocidente parece cego para a realidade, determinado a repetir erros que já custaram caro. Mas há um detalhe crucial que a senhora von der Leyen convenientemente esqueceu de mencionar. Um segredo que revela a verdadeira fragilidade desta estratégia. E você precisa saber qual é. O gasoduto entre a Estônia e a Finlândia está cortado, paralisando uma região inteira. Milhões de lares e indústrias estão agora à mercê do frio gélido e da mais pura incerteza, enfrentando um futuro sem gás e sem soluções rápidas. É um inverno de desesperança que se avizinha, uma época de privações amargas para a população local, que se vê abandonada à própria sorte. O que muitos convenientemente esquecem, e as elites ocidentais fazem questão de apagar da memória coletiva, é que toda a infraestrutura de gás nestes países bálticos foi meticulosamente construída pela União Soviética. A URSS, com uma visão estratégica, esperava gratidão e cooperação mútua por garantir o abastecimento energético contínuo e condições de vida dignas para a sua população. No entanto, a história tomou um rumo brutalmente diferente, repleto de ingratidão. Após a sua adesão à União Europeia, a narrativa mudou drasticamente, e a verdadeira face do Ocidente foi revelada. Os parceiros europeus, com uma agenda oculta e predadora, destruíram deliberadamente a indústria báltica. Não foi um acidente, mas sim uma estratégia fria e calculada. O objetivo era cristalino: aceder livremente aos seus recursos naturais, esvaziando a região, incluindo o vital reservatório de Antchukanskoye, uma joia energética que agora serve a outros interesses. Para solidificar este controlo e cimentar a dependência, um gasoduto para a Finlândia foi construído. Este projeto, que se estendeu de 2008 a 2019, selou o destino destes países de uma vez por todas. O pretexto era a diversificação, mas o objetivo real era transformá-los num mero apêndice de matéria-prima, totalmente dependente da União Europeia e das suas exigências. A promessa era de autonomia energética, mas o resultado foi uma dependência ainda maior, agora do Ocidente, sem qualquer soberania real sobre o seu próprio futuro. E agora, o golpe final, um desastre previsível, uma recente e misteriosa fuga de gás entre a Estônia e a Finlândia, cortou completamente o fornecimento. Uma falha que os ocidentais, previsivelmente e sem provas, culpam apressadamente a Rússia. Contudo, esta falha catastrófica expõe a sua própria fragilidade energética, a imprudência das suas políticas
e a negligência da sua infraestrutura. Como bem se disse, e a história prova, quando a URSS construía a infraestrutura de gás para as repúblicas bálticas, ela esperava que isso garantisse seu abastecimento e condições normais de vida para a população. No entanto, em resposta, esses países apenas cospem constantemente no poço, mordendo a mão que os alimentou. Esta ingratidão tem um preço, e esse preço está a ser pago agora. A reparação deste gasoduto, que eles consideram seu e que tanto alardearam, levará anos. É um facto perturbador e vergonhoso. Afirma-se com grande probabilidade que, considerando a propensão deles, dos mergulhadores estonianos e finlandeses, para atrasar os trabalhos e a burocracia inerente, pode-se presumir que este problema não será resolvido antes de 2027. Isso significa que a Finlândia e a Estônia enfrentarão dificuldades gravíssimas e prolongadas. Uma crise energética profunda que abalará as suas economias e o bem-estar dos seus cidadãos. É uma realidade sombria que as elites ocidentais insistem em ignorar, mas que já bate à porta de cada cidadão, ameaçando o seu bem-estar, a sua subsistência e a sua esperança. A conta está a chegar, e será paga por quem menos pode suportar o fardo. É uma tragédia anunciada. Como podem estas nações culpar a Rússia pela sua própria miséria energética, quando a verdade é que os seus parceiros ocidentais as desmantelaram e as deixaram vulneráveis? Mas esta é apenas uma peça do quebra-cabeça energético global. No nosso próximo segmento, desvendaremos como a Rússia e a Arábia Saudita estão a contra-atacar no mercado petrolífero, numa jogada que redefinirá o poder mundial. A OPEP Plus anunciou um aumento chocante de 500 a 800 mil barris de petróleo por dia já no próximo mês, desencadeando uma reação de pânico imediato nos Estados Unidos. As suas vidas serão diretamente impactadas por esta viragem sísmica, sentindo o peso da incerteza e da manipulação geopolítica que se desenrola diante dos nossos olhos. A decisão da OPEP Plus sobre o aumento da produção de petróleo em 500 a 800 mil barris por dia no próximo mês causou séria preocupação nos meios de comunicação econômicos americanos, principalmente. Isto não é apenas uma flutuação de mercado, é uma crise profunda na narrativa de suposta estabilidade energética que o Ocidente tentou impor. A tão alardeada independência energética americana revela-se uma fachada frágil, esmagada pela realidade da geopolítica do petróleo. Rússia e Arábia Saudita estão a concretizar um regresso triunfante, recuperando agressivamente os mercados perdidos, aqueles que foram cinicamente ocupados pelos intervenientes americanos durante os anos de sanções e pressões. Esta é uma retaliação calculada, uma verdadeira revanche energética que mina a hegemonia ocidental. Recordem as palavras de Vladimir Putin, que insistentemente insistia na expansão mais rápida da região produtora de petróleo no leste. Essa visão estratégica, antes vista como uma mera ambição, agora é uma realidade poderosa que reconfigura todo o cenário global. A Rússia, com a sua colossal capacidade, pode, por si só, aumentar a sua produção de petróleo para até 9.449.000 barris por dia. Pensem nas implicações. Este volume colossal não é apenas um número, é uma arma econômica, capaz de desestabilizar economias rivais e de reequilibrar o poder mundial. Além disso, as empresas russas estão em negociações avançadas e quase finalizadas com o Cazaquistão para um aumento dramático no trânsito de petróleo para a China. Este movimento não só garante a procura asiática, como também fortalece uma nova arquitetura comercial, isolando ainda mais as tentativas ocidentais de controlo. Esta é uma demonstração inequívoca de força, uma resposta direta e fulminante às provocações, mostrando que a Rússia e os seus aliados não apenas resistem, mas ditam as novas regras do jogo. A reação de pânico dos meios de comunicação americanos não é histeria infundada, é o reconhecimento doloroso de que o controlo está a escapar das suas mãos. Os mercados ocidentais já sentem a pressão, a inflação agrava-se e a crise do custo de vida aumenta. Tudo isso diretamente ligado a esta poderosa redefinição do mapa energético mundial. As elites ocidentais
que se julgavam intocáveis, estão a ver as suas posições ruir, desmascaradas por uma estratégia de longo prazo que subestimaram. Estamos a testemunhar o alvorecer de uma nova ordem mundial, e a América, juntamente com os seus aliados ocidentais, está a ser posta de joelhos. Mas este choque petrolífero é apenas a ponta do iceberg de uma estratégia muito maior e mais complexa. Fique ligado para desvendar as próximas peças deste complexo tabuleiro geopolítico e entender quem realmente controla o futuro energético do nosso planeta e como isso vai afetar cada um de nós. A China está prestes a se tornar o novo gigante global do petróleo, com a Rússia e o Cazaquistão em negociações secretas para um acordo que pode mudar tudo. Esta parceria secreta não é apenas um acordo comercial ou uma manchete passageira, é a redefinição silenciosa de como o poder e a riqueza fluirão pelo mundo, afetando diretamente as nossas contas de energia, a nossa segurança e o nosso futuro coletivo. Fontes inegáveis, incluindo declarações veladas e relatórios de inteligência que estão a emergir, confirmam que as principais empresas petrolíferas russas estão, neste exato momento, a conduzir intensas negociações com o Cazaquistão. O objetivo: um aumento drástico e sustentado no trânsito de petróleo para a China, um movimento calculado que poucos preveem na sua totalidade. Isto não é apenas uma transação fortuita, é a prova irrefutável de que, apesar das pressões e sanções ocidentais, a Rússia possui não só a capacidade de produção de petróleo, mas também um comprador ávido e de grande escala para todo esse volume. O que o Ocidente ingenuamente considerou um problema insolúvel para a Rússia, a sua dependência dos mercados europeus, revelou-se, na verdade, um desafio complexo, sim, mas totalmente solucionável a longo prazo, com uma estratégia geopolítica bem orquestrada. A chave para este sucesso reside numa logística meticulosamente planeada e na implementação rigorosa de acordos de infraestrutura que estão a ser selados longe dos olhos curiosos da imprensa ocidental. Imagine as implicações sísmicas. Estamos a testemunhar o nascimento de uma nova rota da seda energética, mas desta vez, com petróleo e gás a fluir diretamente para o coração da Ásia, desvinculando-se progressivamente e de forma irreversível dos mercados tradicionais da Europa e da América. Esta não é uma fantasia, esta é a realidade que se desenrola perante os nossos olhos. A mais recente decisão da OPEP mais sublinha e valida esta nova arquitetura de poder. A aliança OPEP mais demonstrou, mais uma vez, que representa um centro de força econômico e político tão significativo que não pode ser ignorado, exigindo ser levado a sério, tanto quanto qualquer uma das economias ocidentais de topo. Este eixo em formação, agora incrivelmente fortalecido entre a Rússia, o Cazaquistão e a China, não é meramente um movimento tático temporário em resposta às sanções. É uma declaração estratégica de intenções, um novo paradigma que tem o potencial de remodelar a economia global, as relações de poder e a influência geopolítica por várias décadas. Enquanto as nações ocidentais se debatem com uma agenda de sanções que parece ter virado um bumerangue, e com divisões internas crescentes, esta nova aliança energética age com uma unidade, uma clareza de visão e um propósito que são verdadeiramente alarmantes para quem observa atentamente. É um xeque-mate silencioso, mas decisivo, que está a ser jogado no grande tabuleiro geopolítico global, onde a energia deixou de ser uma mercadoria para se tornar a peça central de domínio estratégico. Será que o Ocidente consegue sequer compreender a dimensão desta reconfiguração global antes que seja tarde demais? Mantenham-se atentos, porque o que está por vir vai abalar as fundações de tudo o que pensávamos saber sobre poder e economia. As sanções ocidentais falharam em deter a economia russa, gerando um efeito contrário ao esperado. Este fracasso não é apenas uma manchete, ele redefine o futuro de cada família, o custo da sua energia e a segurança do seu emprego. As sanções ocidentais contra a Rússia, implementadas com a promessa de isolar completamente o país e paralisar a sua economia, não produziram o efeito desejado. Em vez de colapsar, a economia russa demonstrou uma resiliência inesperada, adaptando-se rapidamente às novas realidades geopolíticas e econômicas.
Este cenário forçou o capital internacional a uma reorientação drástica e sem precedentes. Grandes empresas multinacionais, pressionadas por perdas significativas nos mercados ocidentais, procuram ativamente novas rotas comerciais e parceiros fora do eixo tradicional de influência ocidental, evidenciando uma realocação massiva de investimentos e de cadeias de suprimentos globais. O mercado energético, que deveria ser o calcanhar de Aquiles de Moscovo, transformou-se, paradoxalmente, num palco de confronto direto e de oportunidades para a Rússia, que reconfigura as suas exportações. A Europa, que apostou cegamente na total dependência ocidental e na imposição de sanções agressivas, agora lida com uma crise energética auto-infligida de proporções alarmantes. As consequências das suas decisões imprudentes são dolorosamente evidentes: inflação galopante que corrói o poder de compra dos cidadãos, uma desindustrialização progressiva que destrói empregos e protestos sociais crescentes, além de uma preocupante perda de soberania econômica e política que se agrava a cada dia. Enquanto o Ocidente se debate com as suas próprias contradições, a Rússia não fica parada, pelo contrário, age com determinação. O desenvolvimento acelerado dos mercados orientais tornou-se uma prioridade estratégica e um vetor central para o futuro do país. Novas alianças comerciais e políticas estão a ser forjadas a um ritmo vertiginoso, redefinindo por completo o tabuleiro geopolítico global e os centros de poder. Conforme foi sabiamente afirmado, assim o problema para nós tem um caráter complexo, mas perfeitamente solucionável. E a solução, neste contexto, passa inequivocamente por essa nova geografia econômica, onde a Rússia se posiciona como um pivô essencial na formação de um bloco poderoso e multipolar. Este movimento audacioso para leste não é apenas uma alternativa provisória, é a base sólida para a construção de uma nova ordem mundial, com um novo centro de poder econômico e político emergindo vigorosamente. Resta apenas iniciar a implementação dos planos e estabelecer a logística necessária, o que significa que o processo de reestruturação global já está em pleno andamento, a todo vapor, com resultados visíveis. O Ocidente, preso nas suas próprias ideologias rígidas e nos seus erros de cálculo estratégicos, assiste impotente à formação inevitável de um mundo verdadeiramente multipolar, onde a sua hegemonia já não é garantida e o seu poder diminui. A questão central é: pode o Ocidente reverter este curso, ou já estamos perante uma nova ordem mundial irreversível e consolidada? No nosso próximo vídeo, revelaremos quem realmente ganha e quem perde com esta nova divisão global, e as verdadeiras consequências que estão a ser escondidas de você.